Momento do brinde com Susana Parelli. E aí, Susana? Fala, Sandemberg, Cássia, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Susana. Estamos aqui com o tempo corrido, mas a pergunta aqui do nosso ouvinte, ele diz que gosta de vinho seco e só tem condições de apreciar vinhos na faixa de 20 a 30 reais. Ele pergunta para você se esses vinhos são necessariamente ruins. Como a gente tem pouco tempo, eu vou responder. É uma pergunta muito sensível, vamos dizer assim. Eu vou ser a mais sincera e eu vou responder em duas partes, porque eu não vou conseguir só hoje. A gente termina na terça-feira. Tá bom. O ouvinte é o Charles Abreu e ele fala isso, né? Que se ele consegue, vamos lá, pôr um pouco mais de qualidade no paladar dele. E a primeira coisa que eu tenho a dizer para o Charles é assim: Charles, primeiro assim, parabéns. Que bom que você topou provar um vinho seco, sair desses vinhos suaves para o vinho seco. E eu falo vinho seco com muitas aspas, porque tem muitos vinhos doces, e aí são doces de um açúcar não adicionado, mas de um açúcar natural da uva, que são muito bons. Agora, o que acontece, que é o começo da minha resposta, assim, é que esses vinhos que dão origem aos chamados vinhos suaves aqui no Brasil, eles são feitos com o que a gente chama de uva de mesa, que na verdade são variedades próprias para consumo na mesa, é aquela uva que a gente vai comer depois da refeição, mas que não tem as melhores propriedades para se elaborar um vinho, né? A uva, ela eu nunca sei quando é família, gênero, essas coisas, mas ela é a uva que dá origem aos bons vinhos, ela é da vitis vinífera, e a uva que dá origem a esses vinhos que a gente come, essa Isabel, essa Bordeaux, que é uva de mesa, ela é classificada como vitis lambrusca. Elas têm características semelhantes. Uma, por exemplo, a vitis vinífera tem a casca mais fininha, ela é mais concentrada, ela não é tão doce, e ela tem mais propriedades que dão origem a vinhos de maior qualidade, né? Uhum. E quando a gente pensa nessas vitis lambrusca, a grande diferença é que elas são muito produtivas. E aí elas dão origem a vinhos mais diluídos e que são docinhos mesmo. E são aqueles vinhos que a gente fala que tem gosto de uva mesmo, que no termo técnico é mais, a gente chama de foxado, né? E várias dessas uvas, inclusive, elas não podem dar origem a vinhos em vários países. Aqui no Brasil pode, mas aqui no Brasil, que essa é a grande questão, elas fazem muita parte da nossa cultura. A gente tem um monte de imigrante que trouxe essa variedade e que tem uma cultura muito grande e que deve ser preservado. E aí, quando elas não amadurecem suficiente, sim, o produtor coloca açúcar para ela vinificar. Então, essa é a introdução do que é o vinho que o nosso ouvinte gosta. E na terça-feira eu falo por que ele devia ousar um vinho mais, vamos dizer assim, com uvas dessas vitis viníferas e como é que ele pode começar a entrar nesse mundo, que é um mundo muito legal. Pode ser? Pode ser, combinadíssimo. Combinado, Susana. Até a semana. Muito obrigado por hoje e até. Até.